Muito bem, eu sou o Francinaldo, professor de filosofia. Irei falar um pouco sobre liberdade de expressão, um tema recorrente aí na atualidade. Vivemos período histórico no nosso país, há 16 dias que antecedem as eleições para presidente e também para alguns governos estaduais. Essas eleições são, sem sombra de dúvidas, a mais importante eleição do nosso país no período democrático. Então, vamos falar sobre esse tema que tem total sentido falarmos, até porque tem um debate ocorrendo nesse momento sobre os limites da liberdade. Será que existem limites? Será que podemos mesmo falar o que quer, falar o que queremos? Então, vamos debater um pouco esse tema. Recentemente, algumas pessoas foram presas por espalhar notícias falsas e também por propagar ódio na internet. E aí acabaram sendo presas, principalmente sob a responsabilidade do juiz federal, do juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, será que isso procede? Será que está certo? Afinal de contas, o que é a liberdade de expressão? Para falarmos sobre esse tema, devemos identificar que a liberdade de expressão pressupõe uma característica inerente ao ser humano. Não faz sentido, o menor sentido, falarmos de liberdade sobre o ponto de vista de um outro animal, por exemplo, um cachorro. Né? Não há que se falar em liberdade de expressão e nem em liberdade, porque o conceito de liberdade pressupõe capacidade cognitiva, pressupõe conhecimento. Então, é um dado inerente aí do ser humano mesmo. Tem sim, a liberdade de expressão ela tem seus limites, inclusive constam na Constituição Federal de 88 e também no Código Penal, nos seus artigos 138, 139 e 140. Então, quais são esses limites? Lá no artigo 5º da nossa Constituição está previsto que o inciso 10º afirma serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem da pessoa. No Código Penal tem lá as sanções previstas, tem lá as sanções e também multa. Né? Por exemplo, no artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente de um fato definido como crime, tem lá a pena prevista de 6 meses a 2 anos e também multa. Né? Ou seja, o que seria isso? Você falou que uma pessoa cometeu um crime, sendo que essa pessoa não cometeu. Você está espalhando uma notícia falsa e que causa um dano a outra pessoa, um dano gravíssimo aí. E tem-se multa, por exemplo, tem não apenas a multa, mas também a prisão. No debate da Globo, por exemplo, no último debate dos presidenciáveis, você percebeu que o padre falou que o ex-presidente Lula cometeu um crime. Não tem nenhuma confirmação desse crime, muito pelo contrário, ele foi anulado. Houve uma investigação que foi indeferida, foi deferida a favor do presidente Lula. Na verdade, constatou-se que foram outras pessoas que não têm nada a ver com o político. Então, se o Luiz Inácio Lula entrar com uma ação, certamente ele vai ganhar lá do padre Kelmo, né? O padre Kelmo. Então, nós temos que tomar cuidado sobre o que propagamos na internet. Temos que, antes de compartilhar uma informação, verificar mesmo, analisar, colher diferentes fontes, né? Porque é aí que vamos melhorar, deixar de espalhar fake news, né? Desinformações que realmente causam muito danos, tanto à reputação da pessoa quanto à sociedade. Vivemos um período muito conturbado nesse sentido. O artigo 139 do Código Penal ele também fala sobre difamação. A difamação consiste a imputação a alguém de fato ofensivo à sua reputação. A pena é de 6 meses a 1 ano, além da aplicação de multa. Já no artigo 140 fala sobre a injúria.
né? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro é quando você xinga ali a pessoa, também tem ali a previsão de detenção ou multa, nesse caso. Então, resumindo, a liberdade ela pressupõe capacidade cognitiva, ela pressupõe capacidade de escolha. Quem é que pode ser livre? Não faz sentido, é só o ser humano, porque o animal ele já é escravo do instinto, né? Desde Rousseau, desde de Platão a Rousseau, né? Em qualquer período histórico é percebível que os outros seres humanos eles são escravos, né? São escravos aí eles são extintos do seu instinto. Eles fazem exatamente o que dá na telha. A vontade vem, eles não pensam muito. Então, o ser humano não, ele tem uma cara, é dotado de conhecimento, de capacidade cognitiva. O ser humano pode escolher, devido a essa racionalidade, o que o ser humano não pode fazer o que quer, não pode falar o que quer, porque ele pode ser responsabilizado, inclusive judicialmente, inclusive aí com detenção ou multa. E o nosso direito, o que está por trás do nosso direito? Do código, desde Código Penal a constituições. Existe uma premissa no direito muito fundamental de que o ser humano ele não é preso pelo que ele fez. Quer dizer, não é, sei lá, vamos supor, João mata Maria. O João não é preso porque matou Maria. O João é preso pela capacidade cognitiva, porque ele teria uma capacidade de escolha. E com base nessa capacidade de escolha, ele poderia agir na contramão daquele seu desejo. Então, embora ele tivesse ali um desejo, um anseio, uma vontade de matar Maria, com base nesse pensamento, racionalidade, com base nesse conhecimento que é dele, que ele tem, ele poderia agir na contramão desse interesse, desse anseio, né? Então, a prisão normalmente não é pelo que a pessoa fez, e sim pela essa capacidade cognitiva, por ele ser um ser aí dotado de conhecimento e poder agir na contramão ali do anseio. Isso que diferencia o ser humano do outro animal. Então, enquanto o animal é escravo desse anseio, desse desejo, que isso se dá pelo instinto, nós seres humanos temos essa capacidade cognitiva de agir, inclusive na contramão do nosso, desses nossos apetites mais cruéis, mais selvagens, né? Então é isso, o tema seria sobre liberdade mesmo, sobre liberdade de expressão. Depois nós voltaremos para falar sobre tolerância, que também é muito importante. Então se liga só, é isso aí.